Fala, meus amigos, tudo bem? Concurso da Polícia Civil, estamos falando aqui de processo penal. Concurso da Polícia Civil de São Paulo 2022, feito pela VUNESP. Estamos na terceira aula de processo penal. Esta aula vai ser um pouco menor. Por quê, professor? Porque sim, né? Porque eu decidi que essa aula vai ser um pouco menor, porque também os assuntos que a gente vai tratar, ó, se você olhar aqui, vou subir um pouquinho, hoje a gente vai tratar das incompatibilidades, impedimentos e restituição de coisas apreendidas. Então, da parte de processo penal, a gente já está indo hoje para um pouco mais da metade dos conteúdos que seriam exigidos de você no edital. E vou fazer aqui, como já fiz em outras oportunidades, algumas distinções. Como assim, professor? Você vai ver que alguns artigos caem para os dois, para escrivão e investigador. E algumas coisas caem para todo mundo. Então vou até colocar aqui, ó. Sempre siga isso aqui, ó, para todo mundo. Vai cair, por exemplo, o artigo 112. Já o artigo 251 a 256 só vai cair para o escrivão, tá? Então só se liga nisso. Eu vou falando aqui para você, né? Eu não sei qual é a carreira que você pretende fazer. Se você até quiser, coloque aqui embaixo o que você vai fazer. Você vai fazer para escrivão, para investigador? Coloca aqui. Isso ajuda também no crescimento aqui do canal, no engajamento do canal, tá? Então olha só, para todo mundo vai ter o artigo 112 do Código de Processo Penal. Então ó, fala assim das incompatibilidades e impedimentos. Então o artigo 112 diz assim, ó, o juiz, o órgão do Ministério Público, o órgão do Ministério Público aqui entenda como promotor, como procurador da República, como procurador de Justiça, todo mundo que trabalha no Ministério Público, né? Então o juiz, o órgão do MP, os serventuários ou funcionários da Justiça, então aqui são os servidores públicos que trabalham no Poder Judiciário, os peritos ou os intérpretes abster-se-ão, ou seja, vão se abster de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal. Então aqui é uma orientação, é uma ordem, né? Uma ordem legal, ó. Essas pessoas aqui que participam do processo, veja, o juiz, o Ministério Público, os servidores, os peritos, os intérpretes, todo mundo vai se abster de servir. Servir aqui é trabalhar, tá? Atuar. No processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Então existe uma obrigação, e é isso que eu quero que você entenda, tá? Existe uma obrigação de que estas pessoas digam que possuem incompatibilidade ou impedimento legal, tá? Então isso precisa estar muito bem claro. Então essa é a informação importante. Então essas pessoas aqui, elas devem dizer para o juiz de direito, ou o próprio juiz deve dizer no processo, que elas possuem uma incompatibilidade ou um impedimento legal. Isso vai ser declarado nos autos. Se não se der abstenção, ou seja, se eles não declararem que não podem atuar, ou seja, se mesmo não podendo estar, essas pessoas continuam no processo, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído aqui é alegado, tá? Pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. Exceção de suspeição, você não precisa saber disso agora, porque isso nem está no seu edital. Exceção de suspeição é um tipo de procedimento que você faz para você tirar uma pessoa do processo, o juiz ou o Ministério Público, por exemplo, tá? Então, qual é o ponto aqui? Aqui é uma orientação. Então, para um concurso como o da polícia, o que eu acho importante para você guardar? Em primeiro lugar, juiz, Ministério Público, servidores da Justiça, peritos e intérpretes, que são essas pessoas aqui, ó, elas não podem atuar num processo se houver algum caso de impedimento ou algum caso de incompatibilidade. Então são essas pessoas. Então veja só, uma questão importante aqui. Essas pessoas têm o dever de declarar, olha, recebi
Lá, imagina que a pessoa é o promotor de justiça, recebeu lá um inquérito policial. Opa, eu não posso atuar aqui, porque isso aqui, minha atuação aqui seria incompatível. Eu não posso atuar aqui porque eu tenho um impedimento legal. Você vai ver, a gente ainda vai fazer uma menção aqui de quais são esses impedimentos, mas, por exemplo, se este juiz já atuou na causa antes, se ele já deu, se ele já... porventura, se ele já atuou na causa, mas assim, como advogado, ou como promotor, ou como perito, seja lá o que for, tá? Então essas ideias acho muito relevantes aqui para você. Então o 112 está para os dois cargos, escrivão e investigador. Então o juiz, o MP, serventuários ou funcionários da justiça, peritos e intérpretes, eles devem dizer. Então existe o dever, existe uma obrigação de que essas pessoas digam que possuem incompatibilidade ou impedimento legal. Caso fiquem quietas e não reconheçam que não poderiam estar naquele processo, estamos falando de um processo criminal, tá? Caso essas pessoas fiquem quietas e não reconheçam que não poderiam estar naquele processo, as partes interessadas vão fazer as alegações necessárias. Pelo mesmo modo que se faz um procedimento chamado de exceção de suspeição, tá? Então essa é a ideia. Professor, preciso saber como que acontece esta exceção? Não, a exceção de suspeição, só para que você entenda, né? É como se fosse um processo dentro do processo em que vai ser julgado só se aquela pessoa é suspeita ou não, ou se no caso ela é impedida ou não de atuar naquele processo, tá? Então essa é a ideia. Para você que vai fazer a prova da Polícia Civil, o que é importante? Juiz, MP, serventuário da Justiça, perito ou intérprete tem a obrigação de dizer que vão trabalhar numa situação de incompatibilidade ou que eles são impedidos legalmente, tá? Então essa é a ideia. E se não for feita essa alegação, se não for feito esse reconhecimento, as partes interessadas vão poder fazer isto no próprio judiciário, tá? Então existe uma possibilidade de você fazer um processo dentro do processo, entre aspas, que é o que a gente chama de exceção de suspeição. Mais do que isso, eu não preciso entrar em detalhes aqui para o seu concurso da Polícia Civil, porque o que me parece importante aqui é o dever de declarar essa incompatibilidade ou impedimento, tá? Então essa informação é importante. Aí veja só, para o concurso de escrivão de polícia, existe também a previsão de você ver os artigos 251 a 256, que de certo modo acabam sendo, e até para você que não vai fazer a prova de escrivão, vai fazer só de investigador, mas eu queria que você olhasse isso aqui para você ter a compreensão, né? Então olha só, o artigo começa aqui, né, é o título 8º do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor, dos assistentes e auxiliares da justiça. Tá. Aí ele fala aqui, ó, o capítulo que a gente vai tratar é só do juiz. Então do 251 até o 256 vai falar sobre o juiz. Aí veja só, que coisa importante, né? Ao juiz vai caber, né, ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo para manter a ordem no curso dos trabalhos, ali dos atos, podendo requisitar força pública. Beleza, não tem muito segredo com relação a isso. Aí veja só, aqui a gente tem uma informação importante, ó. O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que... Então aqui o 252 está tratando de situações de impedimento. O juiz está impedido, não poderá. Então estará impedido de exercer jurisdição. Mas esse impedimento, professor, que você está falando aqui do 252 do Código de Processo Civil, é esse impedimento que deve ser declarado aqui no artigo 112? Sim, é este impedimento, tá? Então impedimento legal, por exemplo, é este impedimento que está aqui nas hipóteses do 252, tá bom? Então acho importante isso. Então olha só, quando que o juiz está impedido? E veja, para concurso da polícia é muito menos comum que sejam perguntadas as diferenças das hipóteses de impedimento ou suspeição, mas eu acho interessante que pelo menos eu aborde aqui para você, tá? Então olha só, quando que o juiz está impedido? Ele está impedido quando
tiver funcionado, ou seja, tiver trabalhado no processo, seu cônjuge, então esposa ou marido, ou parente, consanguíneo ou afim, tá? De mesmo sangue ou por afinidade. O que é por afinidade? Ó, por afinidade. Exemplo, cunhada, sogra, cunhada, cunhado, né? Cunhado, sogra, etc. Tá? Então são os parentes do seu cônjuge. Então, por exemplo, a sua esposa tem uma irmã. Então, como você e sua esposa são uma pessoa só, ela é uma pessoa que é, entre aspas, sua irmã por afinidade, né? Inclusive isso na língua inglesa tem até um nome interessante, né? Por exemplo, quando é sogra, é a mãe da lei, dentro da lei, a mother-in-law, né? Então isso é bem interessante. Então a afinidade é isso, é você ter um parente que na verdade não é do seu sangue, mas que tem um vínculo ali com você. Então olha só, que interessante, né? Então o juiz não pode atuar no processo se tiver trabalhado no processo o seu cônjuge, o seu parente. Também em linha reta ou colateral. Então linha reta, você poderia ter pessoas que estão ali realmente num grau de parentesco mais próximo a você, colateral até o 3º grau inclusive, se tiver funcionado como defensor, como advogado, como órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então por que talvez isso aqui esteja no seu concurso para a polícia? Porque essa informação aqui é interessante, ó. O juiz não pode atuar num processo em que o delegado de polícia, a autoridade policial é delegado, a gente já viu isso na primeira aula, né? Ele não pode atuar quando, por exemplo, o delegado de polícia foi seu cônjuge, seu cônjuge, ou trabalhou ali como cônjuge, trabalhou no processo, né? E é seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, tá? Professor, vai cair o que é 3º grau? Não precisa ter este grau de detalhamento, apenas guarde essa informação até o parentesco de 3º grau, porque às vezes você vai ver uma questão que vai indicar apenas parentesco de 2º grau, de 4º grau, de 5º grau, seja lá o que for. Então, até 3º grau. Então aqui, ó, o juiz está impedido de atuar em um processo em que, por exemplo, o delegado de polícia que ali trabalhou for seu parente ou cônjuge, tá? Então, me parece que para fins de concurso, este aqui é o artigo mais importante, tá? Então, veja que aqui, por exemplo, não tem a informação sobre você, servidor da polícia, né? Fala só da autoridade policial. Mas isso aqui poderia ter interesse para o seu concurso, tá? Porque é alguma coisa que você vai ter que lidar com isso quando estiver trabalhando. Isso aqui, como eu disse, está só na parte do edital de escrivão. Mas você que está na parte de investigador pode assistir isso aqui também para você entender, né? Também o juiz está impedido quando ele próprio tiver desempenhado qualquer dessas funções aqui em cima. Então, olha só, no inciso 1º fala de parentes do juiz que atuaram como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, né? Então, aqui o impedimento do inciso 1º é para os parentes do juiz. Já no inciso 2º é do próprio juiz que ele mesmo antes atuou. E isso é possível, professor? Claro que é. Pensa o seguinte, eu sou advogado, né? Fui já procurador da Fazenda Pública, para quem não sabe, né? Pedi exoneração porque tinha, enfim, outros projetos aí na minha vida, e inclusive o canal aqui é um desses projetos, né? E aí o que acontece? Imagine que eu hoje, como advogado, resolvo fazer um concurso para juiz. Mas antes eu já atuei num processo como advogado. Então estou aqui, ó. Então eu não posso depois pegar aquele mesmo processo como juiz. Essa é a ideia, tá? Porque senão a sua vontade fica meio que contaminada, né? Então quando ele próprio juiz já desempenhou essas funções aqui, ou quando ele serviu como testemunha, tá? Então o juiz que foi testemunha, né, ele não pode de fato depois julgar aquilo. Como é que ele vai julgar alguma coisa que ele mesmo testemunhou? Entenda uma coisa, meus amigos, entendam, né, que o processo ele é um instrumento para você reconstruir o passado.
Por que você chama testemunha? Você pega uma filmagem, você pega documentos, você pega várias coisas como provas. Por que você faz tudo isso? Porque você quer reconstruir um cenário do passado. E tudo isso precisa ser reconstruído na frente do juiz. Então o juiz precisa olhar para as provas que foram colocadas para ele no processo, para que ele possa dizer se aquela pessoa é inocente ou se ela é culpada. Então qual é o ponto? Quando o juiz já testemunhou o fato, não me parece prudente que ele depois vá julgar aquilo, porque ele já viu. Então o que acontece? Ele também já está com a sua vontade contaminada, por isso que ele não pode também atuar no processo em que ele foi testemunha, tá? Também, inciso terceiro, quando ele tiver funcionado, atuado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, quando ele já julgou aquela causa. Então, pensa o seguinte, uma pessoa que passou no concurso para juiz, então ele julgou aquela causa, este processo foi para a segunda instância e o juiz acabou sendo promovido, né? Então, o juiz foi promovido a ser desembargador, a trabalhar lá no Tribunal de Justiça, em São Paulo, no nosso caso aqui do estado de São Paulo, e aí ele vai receber aquele mesmo processo que quem deu a sentença foi ele. Então não dá também, tá? Então me parece meio óbvio, né? Então não dá quando ele está impedido, quando os parentes já trabalharam ou trabalham no processo, quando ele próprio trabalhou no processo, quando ele já foi juiz, então já tiver funcionado como juiz, então ele já julgou aquela causa antes, tá? Em outra instância. Então vamos pegar um exemplo aqui, o ministro Fux, que é ministro hoje do Supremo, antes ele era ministro do STJ. Então pensa que um caso que o ministro Fux julgou no STJ, foi parar no STF, e agora o Fux está lá no STF. Ele não pode julgar aquela causa, tá? Então essa é a ideia. Também, o inciso 4º, uma informação importante, o juiz também está impedido quando ele próprio, cônjuge, parente, consanguíneo, afim, linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então pensa o seguinte, uma situação em que, então pensa o seguinte, mataram o meu filho, Deus me livre, né? Mas mataram o meu filho, eu não posso ser o juiz criminal deste caso, porque eu tenho interesse naquilo, né? Então, mesmo que eu não tenha ninguém na minha família trabalhando no processo, mesmo que eu não tenha já servido como testemunha, mesmo que eu já não tenha também trabalhado aqui como advogado, como defensor, mesmo que eu não tenha julgado isso em outra oportunidade, mas como eu tenho interesse naquilo, como eu sou uma parte diretamente interessada naquilo, porque é lógico que eu como pai vou querer que a pessoa que matou meu filho seja condenada, então neste caso eu não posso, eu fico impedido de atuar neste caso porque é a minha vontade, lembre-se sempre a vontade, a minha vontade vai estar meio que contaminada, né? Eu vou estar meio afetado, porque eu, claro, sempre vou ter o compromisso com preservar as coisas que eu mesmo fiz, ou eu já tenho uma pré-concepção sobre a questão, então por isso que eu não posso participar disso, tá? Então essa é a ideia. Então quando o juiz for parte, né, então o juiz é parte no processo, ele não pode julgar o processo em que ele é parte, né, ou quando ele tem interesse, quando ele é diretamente interessado, tá? O 253, ele fala de uma situação muito mais clara de impedimentos dentro dos tribunais. Então quero que você entenda o seguinte, ó, juízos coletivos significa tribunais onde há vários julgadores. Nos tribunais a gente pode chamar isso, por exemplo, nos tribunais de segunda instância a gente chama de desembargadores, por exemplo, tá? Então qual é a mensagem do 253? Nos tribunais, então nos juízos coletivos, nos tribunais, não poderão servir, trabalhar no mesmo processo, os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, sempre essa informação, né? Até o 3º grau inclusive, tá? Então não podem também trabalhar ali, imagine o seguinte, você tem lá no tribunal, você tem uma câmara com 3 desembargadores, e aí, dentre os 3, um é o pai, o outro é a mãe, o outro é o filho, todo mundo ali, não dá, então não dá para ter parentes entre si, por quê? Porque se tem parentes ali, pode ser que um tente fazer prevalecer a sua vontade sobre os demais, né? Pode ser que exista ali também, como eu sempre falo, a contaminação da vontade. Então,
O juiz está impedido, os juízes que trabalham nos tribunais estão impedidos, eles não podem servir, eles estão impedidos. Essa expressão de não poder servir é estão impedidos, tá, de trabalhar no mesmo processo. Parênteses, então peraí, você está lá no tribunal, tem 3 juízes que a gente chama de desembargadores, né? O nome de quem vai julgar não seria de fato juízes, né? O nome certo aqui seriam desembargadores, tá? Ou se for no STJ ou no STF, ministros. Mas acho que você entendeu, né? Então não podem nos juízos coletivos, onde a decisão não está na mão só de uma pessoa, mas de várias pessoas, não podem ali existir parentes entre si, tá? Até o 3º grau, tá? Essa é a ideia. Aí o 254 fala de casos de suspeição. Professor, eu preciso decorar os casos de impedimento ou suspeição? Não precisa, mas o que eu sugeriria que você fizesse? Se você tiver que guardar, eu guardaria as hipóteses de impedimento. Sabe por quê? Porque as hipóteses de impedimento são 4, mais essa aqui do 253, de parentesco, né? Já as hipóteses de suspeição também são... Não, na verdade são 6 hipóteses, então você tem uma hipótese a mais. Então é melhor que você guarde a situação do caso de impedimento. Então impedimento são menos hipóteses, né? Mas olha só, quando que o juiz é suspeito e se não o fizer poderá ser recusado por qualquer das partes? Lembre-se, né? A gente falou aqui, né? Quem tem interesse pode aí alegar, ele pode-se fazer aqui a arguição, a alegação de que a pessoa é suspeita, né? Então veja só, aqui no 254, quando que o juiz é suspeito? Quando ele é amigo íntimo ou inimigo capital, inimigo de morte mesmo, de qualquer das partes, tá? Então ele é amigo das partes, não dá para julgar. Ele é inimigo, também não dá para julgar, né? Quando o seu cônjuge, ou ele mesmo, quando ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo. Por quê? Qual que é a ideia aqui? Por que o juiz ele não deve trabalhar num processo em que ele mesmo está? Então pensa o seguinte, um processo criminal por corrupção. Vamos a título de exemplo, né? Então corrupção passiva do juiz. Ele está sendo processado por corrupção passiva. Ele não pode julgar um caso de corrupção passiva, sabe por quê? Porque ele pode formar um precedente, tentar formar um precedente que depois pode ser útil para ele mesmo. Então pense, né? Então ele está suspeito, ele não vai ter a isenção necessária para fazer esse julgamento. Ou claro, quando seu cônjuge, seu pai, né? Ascendente é pai, avô, bisavô, descendente, seus filhos, quando essas pessoas estiverem respondendo a processo por fato análogo, por um fato similar, tá? Então aqui, ó, juiz que está sendo processado por corrupção passiva não pode julgar um processo, vou até colocar, ó, é suspeito para julgar um processo, não é o processo dele, né? Mas um outro processo sobre corrupção passiva. Por quê? Porque corre-se o risco de ele querer formar ali um precedente, enfim, né? Então essa é a ideia. Também, ó, se ele, seu cônjuge, parente ou consanguíneo afim até 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Então aqui também não é possível que o juiz julgue um caso quando o seu parente, enfim, cônjuge e afim até o 3º grau, sustente demanda ou responda. Sustente demanda é ter ali, fazer um processo, né? Estar processando alguém ou estiver sendo processado, né? Que tenha que ser julgado por qualquer das partes. Então pensa o seguinte, ó, aqui é o caso do juiz que vai julgar. É um tanto quanto incomum que isso aconteça, né? Mas vamos colocar aqui, ó, é o caso do desembargador que vai julgar um juiz e este juiz vai julgar um caso do filho do desembargador. Compreende? Então o desembargador vai julgar um processo. Ele vai julgar quem? Ele vai julgar lá um juiz. Só que veja só, este juiz, ele lá na comarca dele, ele vai julgar um caso
em que está como réu, por exemplo, um filho do desembargador. Então, qual é a ideia? A ideia, de novo, é você não dar margem, não dar nenhum tipo de margem para que alguém fale. Pô, imagina o seguinte, será que alguém não poderia pensar assim? Ó, não que isso aconteça, tá? Eu estou dizendo hipoteticamente. O desembargador chama o juiz e diz o seguinte, ó, eu te absolvo desde que você absolva o meu filho. Então veja, por isso que não pode. Então o juiz não pode julgar um caso se ele ou o seu cônjuge ou parente tem um processo contra a pessoa que vai ser julgada ou se responde a processo, se o seu parente, no caso, ele está respondendo a um processo que vai ser julgado por qualquer das partes. Tá? Então essa é a ideia. Também outro caso interessante é o juiz que aconselhou qualquer das partes. Então também, né? Se ele já aconselhou, ele já tomou partido naquilo. Então não é aconselhável que ele julgue depois esse processo, porque alguma das partes pode fazer exatamente o que o juiz mandou. Então como é que se eu dei o conselho para a pessoa fazer aquilo, eu vou julgar aquilo? É claro que eu vou dizer que aquilo está certo se a pessoa seguir o meu conselho. Então não é recomendável que isso aconteça, portanto é um caso de suspeição, o juiz é suspeito. Também ele é suspeito se ele for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Então, lógico, né? Aqui, então o juiz vai julgar um cara e o cara está devendo para ele é credor. Pô, é lógico que ele vai querer ferrar o cara. Ou o juiz é devedor, às vezes vai querer ferrar o cara ou vai querer ser bonzinho para depois o cara perdoar a dívida dele. Então não dá, né? Também, se o juiz for tutor ou curador de qualquer das partes, então não tem nem sentido, né? Tutor é a pessoa que cuida, que é responsável por um menor, e o curador é quem é responsável por uma pessoa que já é maior, mas não tem a plena capacidade mental, né? Então não tem nem sentido. Ele fica suspeito, ele é suspeito para julgar essas causas, tá? Também se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Tá? Então também ele não pode fazer este tipo de julgamento se ele é sócio, se ele é acionista, se ele é administrador de uma sociedade. Né? Então pensa o seguinte, que ele vai de uma sociedade interessada no processo. Então não tem sentido, eu imagino que eu sou um juiz, mas tenho também, tem lá umas restrições, né? Mas vamos supor que o juiz tenha lá uma padaria. Ele não consegue, ele não pode julgar o roubo da própria padaria, entendeu? Porque ele é o dono da padaria ali. Tá, então essa é a ideia, muito embora hoje em dia o Estatuto da Magistratura de certo modo impeça que o juiz seja, por exemplo, administrador de uma sociedade, mas a lei está aqui, a gente precisa entender o que poderia ser perguntado. Tá? Outra informação importante, só para a gente acabar aqui, o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade, o que é por afinidade? Que eu te falei, do cunhado, etc e tal, sogro e sogra, ele termina se houver o divórcio, então cessará pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa. Salvo, então, aqui, uma exceção, salvo se houver descendentes. Então, a primeira coisa, ó, informação do artigo. Aliás, vou colocar o impedimento ou a suspeição cessam com o divórcio, com o fim da sociedade, com a dissolução do casamento. Contudo, continuam o impedimento e a suspeição se este casal divorciado tiver filhos, tá? Então teve filhos, continua. E aí veja só, tem uma outra informação, ainda que dissolvido o casamento, então ainda que tenha ocorrido o divórcio sem filhos, não pode funcionar como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado de quem for parte no processo. Então olha só, a gente está aqui diante de dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte, ó, o impedimento ou a suspeição terminam com o divórcio. Beleza, então divorciou, não tem mais a relação de afinidade. Só que vamos lá, calma aí. Por quê? Porque se esse casal que se divorciou tiver filhos, mantém-se todos os impedimentos e suspeições. Essa é a ideia. Essa é a primeira ideia. Então a primeira hipótese é, o impedimento à suspeição termina se o casamento acabar, a não ser que esse casamento tenha filhos. Beleza, entendi. Segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Mesmo que não exista filhos, mesmo que não existam filhos e o casal tenha se divorciado,
não pode haver atuação do juiz em relação a sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado. Sogro, sogra, padrasto ou madrasta, cunhado ou cunhada, genro, sogra, enteado ou enteada, tá? Então, mesmo que não existam filhos e o casal se separou, se divorciou, não é possível que o juiz atue se ele verificar que quem está no processo lá como uma das partes é o sogro dele, o ex-sogro, né? Ou o ex-padrasto, ex-cunhado, ex-genro, ex-enteado, tá? Então essa é a ideia. Aí, meus amigos, o 256, só para a gente terminar aqui, essa parte, a suspeição do juiz não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Pensa o seguinte, o cara está lá no processo criminal e começa a provocar o juiz, começa a xingar o juiz. Por quê? Porque ele quer talvez que o juiz seja o seu inimigo. Por quê? Porque se o juiz for inimigo, ele é suspeito para atuar naquele processo. Mas o que a lei vem dizer é o seguinte, negativo. Se você está querendo que o juiz seja o seu inimigo, ele tem que ser já seu inimigo desde antes. Você não pode provocar isso no processo. Então, olha só, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Injuriar aqui é ofender, né? Então não dá, tá? Então, se a parte começar a ofender o juiz, não dá para ela depois dizer o seguinte, eu ofendi o juiz e agora o juiz é meu inimigo, então eu quero que ele saia do processo. Não dá. Por quê? Porque quem deu motivo para isso foi a própria pessoa, né? Então não tem como, né? Então essa é a ideia, tá? Então essa parte aqui, amigos, do 251 ao 256 é apenas para o concurso de escrivão, mas o começo aqui é para todos os concursos. Agora, só para a gente terminar o nosso vídeo aqui, a gente vai falar de uma outra questão em que a maioria das coisas é para os dois cargos, ó. Para os dois cargos, tá? E aí só o final ali que vai ser apenas para investigador, que é um artiguinho só. A gente vai falar de restituição de coisas apreendidas. E é uma coisa que você pode trabalhar com isso, principalmente se você for escrivão. O investigador menos, mas é importante também que você saiba. O que é o incidente de restituição de coisas apreendidas? O que é isso, professor? É o seguinte, eu tive o meu carro furtado ou roubado, e aí encontraram o carro, e o meu carro está lá no pátio, né? Aí vão lá, depois de eu ser roubado pelo ladrão, eu vou ser roubado pelo pátio, né? Isso infelizmente é o que acontece em alguns lugares, né? Aí o cara vai lá, arranca o banco, arranca o rádio do carro, arranca o câmbio, arranca roda, step, um monte de coisa. Mas veja só, eu preciso reaver esse meu veículo. Então qual a ideia? Eu uso o procedimento que está aqui no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal. Então se eu estou numa situação em que a polícia apreendeu objetos, esses objetos podem ou não ser devolvidos para a pessoa. Pensa o seguinte, a pessoa está lá com drogas, etc e tal. Beleza, a polícia pegou essa pessoa e a pessoa também estava com o celular. Veja só, possivelmente esse celular, ele não tem nada a ver com a prática do tráfico de drogas, a não ser que eu prove que, sei lá, pelo celular eu fazia lá, o traficante fazia as encomendas de drogas, seja lá o que for. Mas veja só, às vezes o cara estava lá com um relógio, foi preso com um relógio, foi preso com uma bicicleta, com uma moto, foi preso com o celular mesmo, com o computador, notebook. Então essas coisas, elas, se não tiverem interesse para o processo, elas devem ser devolvidas para o dono, tá? Então nem o fórum, nem a polícia em si, a polícia civil, a polícia judiciária, tem necessidade de ficar com aqueles objetos, a não ser que aquilo interesse para o processo. Então, ó, restituição de coisas apreendidas é isso. Ó. Antes de transitar em julgado a sentença final, então antes do término do processo, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Então é aquela coisa, o celular, o celular tem alguma coisa a ver? Não sei, vamos fazer uma perícia, fiz a perícia. E o celular não tem nada de errado, devolve para o dono, tá? Então, tem coisas erradas, então não devolve para o dono, tá? Então essa é a ideia. Então 118 é isso,
enquanto tiver interesse para o processo, e essa informação é importante. E aí tem uma questão relevante que é a seguinte: por vezes a polícia vai cumprir lá um mandado de busca e apreensão, geralmente por vezes pode até ter apoio da polícia militar, mas em muitos casos vai a polícia civil fazer este cumprimento de mandado de busca e apreensão, entra na casa de uma pessoa e aí começa a pegar tudo, começa a pegar computador, começa a pegar livro, começa a pegar... vai que o cara tem lá uma estátua, uma coleção de alguma coisa, um quadro, alguma coisa, que não tem nada a ver com o processo. Aí este cara que já teve a casa dele, não vou dizer invadida, né, mas já teve a casa dele vasculhada pela polícia, porque se a polícia foi lá com ordem não é invasão, né? Então, bem claro, que fique muito bem claro isso, né? Mas aí essa pessoa vai ter que correr atrás para recuperar esses bens, tá? Então, o que precisa ser apreendido? O que tem interesse para o processo, né? Então, isso também é uma recomendação para a polícia, ó, se for fazer uma apreensão, faz a apreensão do que é interessante para o processo, tá? 119. As coisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou terceiro de boa-fé. Ó, entenda uma coisa, artigo 74 e 100 do Código Penal fala de objetos usados para a prática do crime. Então pensa o seguinte, o cara é um ladrão que usa moto. Então ele comete roubos usando a moto. Mesmo que a moto esteja certinho, com o documento tudo certinho e tal, mas a moto é um instrumento para o cara cometer o crime. Essa moto vai ser perdida. Essa moto, quando for apreendida, quando acabar o processo, o Poder Judiciário vai mandar vender essa moto ou vai entregar essa moto para algum órgão público, tá? Então as informações aqui do artigo 74 e 100 do Código Penal, você não precisa guardar isso agora, mas são objetos usados para a prática do crime. Então, objetos usados para a prática do crime não serão devolvidos, a não ser que tais objetos pertençam a lesado, então a vítima do crime, ou a terceiro de boa-fé. Pensa só o seguinte, vamos dar um exemplo para você. Quem que é o terceiro de boa-fé? Pensa o seguinte, eu vou lá na Localiza, alugo um carro, né? Aí eu uso o carro para sequestrar uma pessoa. A boa-fé, a Localiza não está sabendo que eu vou pegar o carro para sequestrar uma pessoa. A Localiza está de boa-fé, né? A dona do carro, a agência de locação Localiza, está de boa-fé. Então pensa o seguinte, que eu alugo um carro lá, ninguém lá está sabendo nem nada disso, eu pego o carro alugado e sequestro uma pessoa, depois sou descoberto. Este veículo, se eu estiver com esse veículo, ele vai ser apreendido, porque ele foi um instrumento para a prática do crime, porque possivelmente eu coloquei a pessoa dentro do carro, coloquei essa pessoa amarrada ali para ser levada para um cativeiro, seja lá o que for. Então este veículo, ele foi usado para o crime, então a princípio ele deve ser perdido. Só que aí a própria lei traz uma informação, ó. Só que tem uma coisa, se este veículo, se este bem, no caso, não estou falando de veículo, mas se este bem, no nosso caso que a gente está dando, o veículo, se ele pertence a um terceiro de boa-fé, ou seja, um cara que não tem nada com isso, que não estava sabendo que ia ser cometido o crime, aí devolve pro cara, tá? Essa é a ideia. Então, as coisas que são usadas para instrumento de crime, elas podem ser devolvidas para os donos se essas coisas apreendidas pertencerem ao lesado ou ao terceiro de boa-fé, tá? Então essa é a ideia. Então o que é pertencer ao lesado? Pensa o seguinte, a polícia me para e eu estou em um carro, e aí o carro tem a placa lá com aquele alerta de que o carro foi roubado. Então, é lógico que esse veículo roubado vai ser devolvido para a vítima, tá? Então, essa é a ideia. 120, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada, olha que interessante, né? E por isso que isso aqui poderia ser perguntado para você. Quem que autoriza a restituição, a devolução dos bens que foram apreendidos? A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz. Então, o delegado de polícia pode fazer isso. E por que isso aqui te interessa para o concurso da polícia? Porque é necessário fazer um termo nos autos. Ou seja, precisa fazer por escrito, ó, estou devolvendo tal objeto para fulano de tal. E o fulano de tal tem que assinar
dizendo que, de fato, recebeu, retirou aquele objeto. Tá? Então, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Então, se o cara chega lá com o documento, tudo certinho, pode devolver para o cara se não foi usado para o cometimento de crime. Se duvidoso esse direito do reclamante, né? Reclamante aqui é a pessoa que está pedindo a restituição. Se for duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Então essa é a ideia. Então se você tem dúvida, então imagina que o cara vai na delegacia e pede para devolver um certo bem. E ele tem lá os documentos meio estranhos, não sabe se aquilo é dele mesmo ou não, etc. e tal. Neste caso, vai ser dado um prazo para esse cara justificar aquilo, apresentar provas, melhorar aquilo ali, melhorar os argumentos dele com provas melhores. Então, neste caso, isso vai ser mandado da delegacia para o juiz, por exemplo, e lá o juiz vai decidir se vai liberar para o cara esse objeto ou não. Tá? O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito em prazo igual ou sucessivo ao do reclamante, tendo um ou outro 2 dias para arrazoar. Aqui uma coisa interessante que é a seguinte: imagina que existe uma busca e apreensão de um veículo por uma ordem criminal, né? Então vai se fazer ali um sequestro de bens. Só que isso está em poder de um terceiro de boa-fé. Então pensa o seguinte, que eu emprestei ou aluguei um carro para alguém e esse cara não está nem sabendo de nada. Então esse cara vai ter o direito de querer ficar com aquele veículo. Tá? Então essa é a ideia. Estou falando de veículo porque é o mais comum, tá? Mas tem outras coisas. Tá? Sobre o pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público. Então o Ministério Público precisa participar disso. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível. Então veja só, aqui, quero que você entenda que no primeiro momento a situação interessante é a seguinte, ó. Se o cara, se existe alguma dúvida se aquele cara é ou não dono, aí eu abro um prazo para ele em 5 dias apresentar as provas. Beleza. Já no parágrafo 4º, a dúvida é sobre quem é o verdadeiro dono. Então aqui você tem pessoas, mais de uma pessoa disputando o bem. Tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Aqui a gente tem mais de uma pessoa disputando o bem. Então o juiz vai remeter as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha se for pessoa idônea. Então o juiz vai dizer o seguinte, ó, não vou entregar nem para você nem para você, eu vou entregar para uma outra, para um depositário ou para uma outra pessoa que é idônea, para que ele fique com este bem até que vocês dois se resolvam lá na vara cível. Tem nada a ver com questão criminal, com inquérito, com nada disso. Vocês vão discutir quem é o dono lá na vara cível. Tá? Essa é a ideia. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, você já viu isso aqui nas leis anteriores, hein? Ó, coisas que podem se deteriorar serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. Tá? Então, ó, só para lembrar, aqui para fazer a retirada do objeto, isso é feito por termo nos autos. Tá? Então isso é feito por escrito. Só lembrando isso para você. Tá? E aqui a ideia do parágrafo 5º é a mesma coisa. Ó, tem um bem que vai perecer, vamos vender esse bem. Beleza, vendemos. O que a gente faz agora? Pega esse dinheiro e entrega para um terceiro e aí vai ser feito ali uma assinatura de um termo de responsabilidade. Para quê? Ó, eu não vou gastar esse dinheiro até terminar o processo. Vou deixar esse dinheiro guardado, depositado, seja lá o que for. Tá? No caso de apreensão de coisa adquirida com proventos da infração, então, coisas adquiridas com proventos da infração, aplica-se o disposto no artigo 133, que não vai cair aqui, que é a parte do sequestro. Então veja só, imagine que o cara tem um carro, mas aquele carro, então o cara é um ladrão, né? O cara pratica lá o crime de roubo, 157. Aí ele tem lá um veículo. Só que o veículo é lícito, tá com documento tudo certinho, PVA pago, no seguro, tudo certinho. Só que esse veículo, ele foi comprado com dinheiro do crime. Então, nesse caso, ele vai sofrer o sequestro, tá? Essa é a ideia, tá?
Aí a mesma coisa, as coisas apreendidas vão ser alienadas, tudo bem, né? Aí veja só, o 123, né? Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar de quando terminou o processo, ou seja, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, então seja porque o cara foi absolvido ou condenado, os objetos apreendidos, se os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Então, a ideia aqui qual é? A mesma coisa. Se depois de 90 dias, dentro de 90 dias, então acabou o processo, então, porque entenda uma coisa, teve o inquérito, a investigação criminal, depois teve a ação penal, o processo criminal. E no processo criminal o cara foi condenado, ele recorreu, terminou o processo, ou foi absolvido, seja lá o que for, terminou o processo, transitou em julgado essa decisão, ou seja, não cabe mais nenhum recurso dali. O que vai acontecer? Vai abrir um prazo de 90 dias para que o dono desses objetos, eles venham até a delegacia de polícia, onde estiver esse bem, para pedir esse bem de volta. Tá? Claro, se forem o réu, no caso, se for algum bem que é lícito ou o terceiro, né? Então, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, eles serão vendidos em leilão e o dinheiro vai ser depositado numa conta judicial. Tá? 124, os instrumentos do crime, que é o que a gente já falou anteriormente, cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas, de acordo com o artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal se houver interesse na sua conservação. Então, os instrumentos do crime, então, tudo que foi usado para a prática do crime, essas coisas podem ser inutilizadas ou podem até mesmo ser mandadas para o museu criminal, se houver interesse. Então, pensa o seguinte, olha, eu quero saber qual foi a arma com a qual fulano de tal matou outra pessoa. Isso pode ser colocado no museu, tá? Porque isso pode ser um fato histórico mais adiante, então isso fica como uma memória, né? Então essa é a ideia. Então, amigos, aqui uma coisa importante, tudo isso aqui que eu tratei, isso tudo aqui é aplicável para os dois cargos, investigador e escrivão. Agora só o 124A que vai ser usado para o concurso de investigador apenas, que é o seguinte, na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Então, se as armas podem ser para museu criminal, né, que a gente está aqui, instrumentos do crime, podem ser colocados para um museu criminal, no caso de perdimento de obras de arte ou outros bens de relevante valor cultural ou artístico, então pensa o seguinte, um quadro, uma escultura, seja lá o que for, se o crime não tem vítima determinada, então eu não sei quem é a vítima, não consegui localizar a vítima do crime, não sei quem é, esses bens podem ser colocados, podem ser destinados para museus públicos, tá? Então essa é a ideia, meus amigos. Então olha só para a gente terminar aqui, então nós vimos aqui neste vídeo os conteúdos que estão, vamos até colocar aqui em cima, as incompatibilidades e impedimentos e da restituição de coisas apreendidas. No próximo vídeo a gente vai tratar uma aula só de provas e mais uma aula só de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, porque são assuntos diferentes. Eu acho interessante a gente fazer uma aula para cada um desses assuntos, mas o conteúdo vai ser exatamente o mesmo, tanto para investigador como para escrivão. Tá bom, meus amigos? Então a gente tem pelo menos mais 2 aulas aí de processo penal, espero que eu realmente esteja ajudando vocês. Se vocês quiserem, a gente já tem 23 páginas aqui de anotações, né, com a lei, claro, não só anotações, mas com a lei também. Se você quiser ter acesso a tudo isso, você pode entrar lá no Base Jurídica. O Base Jurídica é uma plataforma onde eu coloco as anotações das questões, mais adiante a gente vai colocar questões para a sua prova de investigador e de escrivão, e você tem 2 possibilidades de entrar no Base Jurídica. Você tem a possibilidade de entrar no plano mensal ou no plano anual, sendo que no plano anual você tem ainda o direito de ter acesso à super revisão que nós vamos fazer antes da prova, que eu tenho certeza de que isso aqui vai te ajudar muito na hora da sua prova.
Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos. Se você puder curtir, comentar, colocar alguma coisa aqui nos comentários do vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer. Se você pudesse também clicar nas propagandas, eu estou aqui há 49 minutos falando e peço em troca alguns segundos do seu dia para você deixar as propagandas rolarem e até mesmo clicar nas propagandas, porque isso me ajuda muito como produtor de conteúdo aqui no YouTube. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos. Clique no link aqui embaixo para você entrar lá no Base Jurídica. Eu tenho certeza de que eu posso te ajudar com esses materiais, com as questões mais adiante. Tenho certeza de que isso vai fazer grande diferença para você na hora da sua prova, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!